voltamos! Nós estávamos onde mesmo? Estávamos em Itapuã ou estávamos na Praia do Forte? Não me lembro muito bem onde eu estava, mas eu vou imaginar que eu estivesse, já sei, ali, não é, na Praça Municipal, ali pelo elevador Lacerda, dando uma olhada na Baía de Todos os Santos. Mas, como eu não estou lá agora, eu estou aqui com você. Vamos voltar para o Estatuto, vamos lá? Porque você fatalmente vai conhecer a nossa cidade, você vai fazer, né, o concurso, você é aí também de Salvador, então vai fazer o concurso. Vamos voltar para o nosso Estatuto? Na aula passada, na parte passada, nós estávamos falando sobre os afastamentos. Olha, sobre os afastamentos, o que nós podemos aqui dizer? Ó, os afastamentos, o policial militar tem direito a alguns dias, não é? De se afastar para se afastar da sua atividade, sem que isso configure, digamos assim, uma ausência imotivada, Quais são esses afastamentos? Esses afastamentos são de núpcias, você tem 8 dias, olha que maravilha, 8 dias, luto 8 dias, para você se instalar até 8 dias, se você estiver em trânsito, 30 dias, e para a amamentação. Amamentação, que é um direito não só da mãe, mas muito maior. O direito de amamentar é o direito da mãe, mas é o direito também da criança, não é? É um direito da criança. Olha, com relação à amamentação, não tem mais o que se discutir, né? O afastamento para a amamentação do próprio filho ou adotado é devido até que este complete 6 meses e consistirá em 2 descansos na jornada de trabalho de meia hora cada um, quando exigir a saúde do lactente. Este período poderá ser dilatado a critério da autoridade competente em despacho fundamentado. Então, durante a sua jornada de trabalho, né, a PEFEM, ela pode sim ausentar-se por até 2 períodos de meia hora para amamentar o seu filho, porque muito mais que um direito da mãe, é um direito da criança de ser devidamente o que? Alimentado, tá certo? Amamentado. Ok? Até aqui tudo bem? Eles podem trocar o quê? 8 dias, 10 dias, 30 dias, né? Instalação até 30 dias. É isso que eles podem trocar e fatalmente você não vai errar. Tem outro afastamento, Luciana? Tem sim. O afastamento por doação de sangue. Ele tá aqui não, né? Não. O afastamento por doação de sangue. Você pode, não é, ser uma pessoa consciente e aí salvar muitas vidas doando sangue. Lá em Salvador, lá na Bahia, a gente sempre vê, né, Saulo, principalmente Saulo Fernandes e outros tantos artistas da nossa terra fazendo campanha para a doação de sangue, Margarete e tantos outros. Então aqui também você tem sim um afastamento para doar sangue 1 dia por semestre. 1 dia por semestre você pode também se afastar para fazer aí esta boa ação. E as licenças? Você tem direito à licença? O que é que o Estatuto, né, nos ensina acerca das licenças? Claro, você é servidor público, é um servidor público militar e tem direito, como qualquer outro servidor, a pedir uma licença, as licenças previstas na Lei 7.990. Tranquilo até aqui? Quais são essas licenças? Essas licenças são as mesmas, digamos assim, são as mesmas que para qualquer servidor público, lógico, com as suas especificidades aqui trazidas, não é, né, em decorrência, né, existentes, melhor dizendo, em decorrência do seu próprio ordenamento jurídico, do seu próprio vínculo jurídico. Então nós temos como licença para tratar de interesse particular, para tratamento de saúde de pessoa da família, para tratamento da própria saúde, por motivo de acidente, por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro, para o policial militar atleta participar de competição oficial, a gestante, licença paternidade e também a adotante, tá certo? Ou a adotante, ok? Muito bem, o que é que nós podemos trazer de mais importante para a sua prova do concurso, para a prova do seu concurso, com relação às licenças? Vamos fazer aqui algumas observações, vamos lá? Vamos primeiro fazer a observação da licença para tratar de interesse particular. Essa licença poderá ser interrompida a qualquer tempo. Claro, se é uma licença para tratar de assunto particular, lembre-se, você é servidor, você é policial militar.
Então você pede uma licença para tratar de assunto particular a qualquer momento, a seu pedido, não é? A seu pedido, como também por motivo de interesse público, essa licença ela pode estar aí sobrestada. Então, ela poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do policial militar ou por motivo de interesse público, sempre mediante ato fundamentado da autoridade que concedeu essa licença, tá certo? Então, licença para tratamento de assunto particular é uma licença, sim, não é? É garantida ao policial militar, porém que pode ser interrompida a qualquer tempo. Pode ser interrompida a pedido do próprio policial, como também a critério da administração pública em virtude de interesse público. Tranquilo? Até aqui? Foi tranquilo? Luciana, tem alguma hipótese em que essa licença para tratamento de assunto particular não me seja concedida? Sim, sim. Olha, não será concedida uma nova licença para tratamento de assunto, né, de interesse particular antes de decorrido 2 anos do término da anterior. Então, se hoje você pede uma licença para tratamento de interesse particular, essa licença finda, você só pode pedir outra sob o mesmo fundamento após ter decorrido 2 anos do término dessa anterior. Então, isso é uma limitação que o Estatuto traz com relação a esta licença, a licença para tratamento de interesse particular, que pode sim ser deferida ao policial militar. Ok? Então vamos ver, vamos pontuar isso aí no seu caderno, vamos ver isso aqui, vamos ver, olha ali. Não será concedida nova licença para tratar de interesse particular antes de decorrido 2 anos do término da anterior, salvo para completar um período de que trata este próprio artigo. Como assim? Olha, se você, por um motivo ou outro, por calamidade, urgência, essa sua licença, enfim, ela foi sobrestada, então você pode voltar sim, antes de decorrer 2 anos, para completar esse prazo anterior. Tá certo? Tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Muito bem. Ainda sobre a licença para tratamento de interesse, né, para tratar de assunto particular. Querido, você sabe que o servidor público, lá no direito civil, tem domicílio necessário. Então, caso você solicite uma licença para tratamento de assunto particular e esta lhe seja conferida, claro que você precisa dar à administração digamos assim, um feedback de onde você vai estar, onde você pode ser encontrado. Por quê? Porque você não deixou de estar vinculado à Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, no momento em que você solicita essa licença para tratar de interesse particular, você também deve consignar, você também deve comunicar à autoridade, né, competente, não é? Onde você pode ser encontrado, não é? A fim de que, se eventualmente se precise mobilizar ou interromper a sua licença, você não fique aí prejudicado. Tranquilo até aqui? A licença para tratar de interesse particular fica condicionado à indicação pelo beneficiário do local onde poderá ser encontrado, para fins de mobilização ou interrupção, respondendo por omissão, falsidade ou mudança não comunicada de domicílio à administração. Tá certo? Então, você sendo omisso, você pode sim, eventualmente, aí sofrer, né, um procedimento disciplinar, a fim de que se apure o porquê que você não efetivamente comunicou, tá, à autoridade e o local onde você poderia ser encontrado. Tranquilos até aqui? Muito bem. Ainda sobre as licenças. Luciana, e a licença para tratamento de saúde de pessoa da família? O que é que tem? Não, Lu, é porque eu tenho uma dúvida, como é que isso pode acontecer? Olha, primeiro você tem que declarar quem são essas pessoas. Você tem um assentamento funcional.
O servidor público, ele não tem, né, estrito senso estatutário, ele não tem CTPS, mas ele tem uma coisa chamada assentamento individual, o assentamento individual. Então você declara quem são as pessoas da sua família, porque na hipótese eventual de você precisar de uma licença para tratar de saúde da pessoa, de pessoa da sua família, essa pessoa já está devidamente declarada em seu assentamento funcional. Então, vamos agora falar um pouco sobre esse tipo de licença. Sobre a licença que o servidor público solicita para tratar de saúde, né, de pessoa da sua família. É o afastamento total do serviço, não é? Que poderá ser concedido ao policial militar, mediante prévia comprovação do estado de saúde familiar, né, do adoentado, por meio de junta médica oficial. Então, é o afastamento total do serviço, que deverá ou poderá, que poderá. Poderá por quê? Poderá porque você vai ter uma série de requisitos que precisam ser preenchidos a fim de que esta licença possa lhe ser concedida. Então, é o afastamento total do serviço que poderá ser concedido ao policial militar mediante prévia comprovação do estado de saúde do familiar adoentado, por meio de junta médica oficial. Tá certo? Então você se afasta totalmente porque você precisa, aquela pessoa precisa ser acompanhado especificamente por você. Então nesta licença aqui, para o cumprimento, né, de pena, você não deixa, né, você não se desfaz do vínculo que se estabeleceu entre você e a administração, do vínculo de hierarquia e de disciplina. Não é o fato de você estar licenciado para tratar de saúde de pessoa de sua família que vai simplesmente extinguir os vínculos da disciplina e da hierarquia policial militar. Tá certo? Então veja que nós temos aqui a interrupção da licença para tratar de saúde da família, para cumprimento de pena disciplinar, que importe em restrição de liberdade individual, será regulada pelo Comando Geral. Então você pode estar licenciado, porém já estava respondendo e agora você precisa cumprir esta pena. Para isso, não é, o Comando Geral vai dispor, né? Vai dispor como é que vai ser feito essa questão para que você possa cumprir a pena. Então, se por acaso a sua licença para tratamento de saúde de pessoa da família for interrompida para cumprimento de pena disciplinar, por sua parte, por parte do policial militar, então isso vai ser regulado, esse cumprimento dessa pena será regulado por ato do Comando Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. Muito bem, mas Lu, essa licença para tratamento de pessoa, de saúde, de pessoa da minha família, ela vai me ser concedida e eu vou estar prejudicado, né, na contagem do tempo de efetivo exercício? Infelizmente, é o que estabelece o nosso estatuto. Ele diz que a licença para tratamento de pessoa, né, de saúde de pessoa da família, será sempre concedida com prejuízo da contagem do tempo de efetivo exercício. Com prejuízo da contagem do tempo de efetivo exercício. Então, ela não será computada para efeitos de cumprimento de tempo de serviço, de efetivo e serviço, de efetivo serviço. Tranquilo, muito bem, dúvidas, já sabe, dúvidas para onde você escrever, não é? Professora Luciana Medeiros, @gmail.com, tenho lá no Face também, Prof. Luciana Medeiros, e curta nosso canal lá no YouTube, Professora Luciana Medeiros, nosso Instagram, a gente está sempre aqui à disposição, mandando outros simulados, tirando todas as dúvidas que eventualmente vocês possam ter. Luciana, me diga uma coisa, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa licença. Essa licença pode me ser deferida se ela for, se o meu acompanhamento
for indispensável. Não é isso, é isso. Para que você tenha deferido a licença para tratar de saúde de pessoa da família, é fundamental que se comprove que a sua presença, que o seu acompanhamento seja indispensável, tá certo? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Essa licença somente será deferida se a assistência direta do policial militar for indispensável. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você está se licenciando do serviço militar para acompanhar alguém que está lá declarado no seu assentamento individual, mas esse acompanhamento, ele é indispensável, fundamental. Então, somente será deferida se a assistência direta do policial militar for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, se o seu acompanhamento for indispensável para a saúde daquela pessoa, para tratar da saúde daquela pessoa de sua família, então a licença lhe será concedida. A não ser que você, possa prestar simultaneamente essa assistência sem prejuízo de suas atribuições funcionais. Tá certo? Então, somente será deferida se a assistência direta do policial militar for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de sindicância social. Então, nós vamos ter uma comissão, uma pessoa que vai até a sua casa, vai procurar saber. Então, você vai ter que comprovar que a sua presença é indispensável para tratar dessa pessoa que você declarou em seu assentamento funcional como sendo de sua família, ok? Luciana, eu estou licenciado, estou cuidando da minha pessoa, dessa pessoa que eu declarei, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu enteado, enfim, é uma pessoa da sua família que está lá declarado em seu assentamento individual, mas eu vou fazer um bico durante a licença. Você tá maluco? Você está doido? É claro que não pode. Durante a licença para tratamento de saúde da pessoa de sua família, óbvio que você não pode exercer qualquer tipo de atividade remunerada. Isso constitui em fraude, em burla, que é um motivo, para a cassação. Sim, é um motivo para a cassação e a apuração da sua responsabilidade administrativa, cassação da sua licença e, obviamente, não é sempre contraditória para a defesa sempre, E, por isso, você pode ser responsabilizado administrativamente. Vamos ver o que nós temos aqui. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Durante este período, é vedado o exercício de atividade remunerada. Óbvio. Constituindo a constatação de burla motivo para a sua cassação da licença e apuração da responsabilidade administrativa do policial militar. Lembrando que a gente estudou já sobre isso, a responsabilidade civil, penal e administrativa, que são independentes, podendo acumular-se entre si. Lembrando que a responsabilidade administrativa pode ser elidida, afastada, caso haja negativa de autoria, caso o servidor policial militar seja absolvido na esfera penal, por negativa de autoria e inexistência do fato. Beleza? Muito bem. Então, nós estávamos falando sobre a licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Luciana, eu quero saber o seguinte. Eu preciso me afastar, preciso dar essa assistência, eu quero saber da minha remuneração. O que você quer saber? Lu, eu quero saber se eu continuo recebendo a minha remuneração. Aí depende. Você vai receber a sua remuneração integral se esta licença for concedida até 3 meses.
com 2/3, quando ultrapassar, com 2/3 da sua remuneração, quando ultrapassar 3 meses e não ultrapassar a 6. E você vai receber 1/3 da sua remuneração quando esta licença tiver que passar de 6 meses, porém não ultrapassar 12 meses. Me fiz entender? Você receberá a sua remuneração integral se essa licença for concedida até 3 meses. Você receberá 2/3 da sua remuneração se esta licença for recebida por mais de 3 meses e menos de 6 meses. Você receberá 1/3 da sua remuneração se essa licença for concedida por mais de 6 meses e menos de 12 meses. Vamos ver se nós temos isso aqui. A remuneração da licença para tratamento de saúde de pessoa da família será concedida com a remuneração integral por até 3 meses, com 2/3 da remuneração quando exceder a 3 meses e não ultrapassar a 6, com 1/3 da remuneração quando exceder a 6 meses e não ultrapassar 12 meses. 12 meses. Muito bem, muito bem. E se por acaso, não é, o policial militar, ele permanecer em serviço, né? Permanecer em licença por mais de 12 meses. O que é que acontece? Olha, o policial militar não pode permanecer em licença para tratar de saúde da pessoa, da família, por mais de 24 meses consecutivos ou não. É vedação legal estatutária pela qual o servidor, através da qual o servidor não pode ficar em licença para tratar de saúde da pessoa da família por mais de 24 meses. Contínuos? Não. Consecutivos ou intercalados. Seja esses 24 meses aqui, consecutivos ou intercalados. O policial militar não poderá permanecer de licença para tratamento de saúde da pessoa da família por mais de 24 meses consecutivos ou interpolados. Tá certo? É proibido, não pode acontecer, não pode ser deferido isso. Beleza? A gente ainda tem alguma coisa para falar? Sim. Vamos falar agora de uma licença para tratamento da própria saúde. Da própria saúde. Vamos tratar de uma licença que o policial militar solicita, não é? Requer, né? Faz este requerimento para tratar de saúde própria. Estávamos falando para o tratamento de saúde de pessoa da família, agora nós vamos falar para tratamento da própria saúde. A licença para tratamento da própria saúde é o afastamento total do serviço concedido ao policial militar até o período máximo de 2 anos. Então, tratamento da própria saúde, o máximo é de 2 anos. Isso pode ser feito ex officio, a pedido, né? Não, perdão. Isso pode ser feito de ofício, não é? Ex officio, ou a pedido. Então, a pedido ou de forma compulsória, ex officio. Sempre com base na perícia devidamente apurada pela junta médica, sem prejuízo do cômputo, do tempo de serviço e da remuneração a que fizer jus. Então, Lu, se eu precisar me afastar para tratar da minha própria saúde, eu posso me afastar por até 24 meses, eu continuarei a receber a minha remuneração, isso, sem prejuízo da remuneração. E também sem prejuízo da contagem do meu tempo de serviço, sem prejuízo da contagem do seu tempo de serviço. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Cuidado com esses prazos, a IBFC, ela gosta de fazer trocadilho, não é? Na parte 7 da nossa aula, nós vamos fazer algumas questões inéditas, viu?
todas inéditas, feitas por mim. Ok? Porque as questões passadas, primeiro, são poucas, né? Não foram feitas pela IBFC, né? E nós temos aí uma série de questões inéditas que, além das que você vai fazer aqui comigo, se você quiser outras também, você já sabe para onde escrever. Beleza? Tranquilo? Bom, então licença para tratamento da própria saúde, então 24 meses, sem prejuízo, não é, da sua remuneração, nem da contagem do seu tempo de serviço. Esta licença pode ser concedida a pedido ou ex officio, compulsoriamente ex officio, através da sua autoridade. Muito bem, da sua hierarquia, né, autoridade superior. Muito bem. Luciana, o que é que eu posso falar mais? Das prerrogativas. Vamos falar um pouco das prerrogativas, vamos ver. As prerrogativas do policial militar constituem, são constituídas de honrarias, dignidades, distinções devidas aos graus hierárquicos, né, e aos cargos. Então, conceito de prerrogativas são aquelas coisas que são constituídas, né, da dignidade, de distinções, da honraria, das honras concedidas ao policial militar, que fatalmente você, em breve, também vai ter aí uma dessas prerrogativas. As prerrogativas são constituídas pelas honras, dignidades, distinções devidas aos graus hierárquicos e aos cargos, tais como, me dá um exemplo de dignidade, seus títulos, seus uniformes, seus distintivos, suas insígnias, coisas que só você tem. 1 estrelinha, 2 estrelinhas, 3 estrelinhas. Ah, que lindo! Gostei de ver. Sempre eu encontro um aluno meu, tenente, capitão na rua, eu fico muito emocionada. No meu Face tem um tenente que eu encontrei recentemente no restaurante lá em Salvador. Depois você me adiciona para você ver. Gente, ele foi meu aluno na academia. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu fico muito emocionada. Enfim, então aquelas dignidades, aqueles uniformes que você usa, isso é uma prerrogativa sua. Não será minha, será sua, com fé em Deus. A gente aqui no LAC torcendo para você. Então veja, então são prerrogativas, o uso dos uniformes, né, os emblemas da polícia militar, não é, correspondente ao seu posto, à sua graduação, as honras, não é, os tratamentos, né, sinais de respeito, não é, que nós temos, que nós somos obrigados a fazer, né, que são sinais que são assegurados em lei, né, nos regulamentos. Tudo isso são prerrogativas, né? Uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, emblemas da polícia militar do meu estado, do nosso estado da Bahia, correspondentes ao posto, à graduação que você tem na escala. Olha que maravilha! As honras, os tratamentos, os sinais de respeito que lhe sejam assegurados em leis e nos regulamentos, bem como o cumprimento, viu, das penas disciplinares de prisão, detenção, né? Somente em organização policial militar, não é? Cujo coordenador, comandante, etc., tenha precedência hierárquica. Porque nós já sabemos, lá da Constituição, que ninguém será preso em flagrante delito, salvo nos casos das transgressões militares e dos crimes propriamente militares previstos no nosso Código Castrense, que você estudou com a sua professora, com o seu professor. Então isso também é uma prerrogativa, a prerrogativa de que você pode ser preso, sim, não é? Porque é uma prisão administrativa, porque você tem uma hierarquia superior à sua. E o que dizer do julgamento pelo foro especial, hein? Nos crimes militares que você estudou com o seu professor, com a sua professora. O que dizer, né, do porte de arma na conformidade da nossa lei? O que dizer? Isso tudo é prerrogativa do policial militar. Cumprimento das penas disciplinares de prisão ou detenção somente em organização policial militar, cujo comandante, coordenador, chefe, diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso e sobre o detido. O julgamento em foro especial nos crimes militares. O porte de arma na conformidade da legislação federal pertinente. Tudo isso é prerrogativa do policial militar. E o que falar, né, da possibilidade de apenas
né? Em caso de flagrante delito ou cumprimento de mandado judicial, o policial militar ser preso por uma autoridade civil. E o que falar disso? Hein? Só nesses casos. Isso é prerrogativa que lhe é assegurada somente em caso de flagrante delito ou em cumprimento de mandado judicial. O policial militar poderá ser preso por autoridade civil, policial civil, ficando esta, autoridade civil, policial civil, obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima. Ó, que coisa, hein? Só você, policial do LAC, policial da Polícia Militar, componente da Polícia Militar do Estado da Bahia, né? Só você, né? Imediatamente a autoridade policial mais próxima, só podendo retê-lo em dependência policial civil durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Mais nada. Lavrou o flagrante, entrega imediatamente à autoridade policial militar mais próxima. Isso é uma prerrogativa que é dada a você, policial militar. Amém? Amém. Muito bem, ouvi daqui. Ok? Então, o que falar dessa prerrogativa? O que falar dessa prerrogativa, da possibilidade de você só ser preso em flagrante delito, né, por uma autoridade policial civil, em caso de, né, ser preso só em caso de flagrante delito ou por cumprimento de mandado judicial, hein? Devendo simplesmente entregá-lo o mais rápido possível, né, à autoridade policial militar competente. Hein? Ok? É prerrogativa. E consequência dessa prerrogativa é que o comandante-geral da Polícia Militar providenciará junto às autoridades competentes os meios de segurança do policial militar submetido a processo criminal na justiça comum ou militar, em razão do ato praticado em serviço. Então, é uma das consequências. Lembrando que, com relação à prerrogativa do porte de arma, não é? Você tem que ter todo um cuidado, uma vez que você tenha uma conduta, né, contraindicada, ou seja, considerado inapto para portar essa arma, obviamente que você não poderá portá-la. Porque o porte realmente é inerente à Polícia Militar. Porém, algumas restrições são impostas, não é? Você só pode usar se você realmente tiver uma conduta, uma capacidade de utilizar essa arma, né? Ter essa arma e ter aí essa licença para portar essa arma. O porte de arma é inerente ao policial militar, sendo impostas restrições ao seu uso apenas aqueles que revelarem conduta contraindicada ou inaptidão psicológica para essa prerrogativa. Porque é inerente da sua atribuição. Não tem não tem o que se falar. Não existe policial militar sem arma. O porte de arma é inerente à sua função, à sua atribuição. Agora, se você demonstra, não é, uma capacidade psicológica não tão adequada, não é? Se você tem uma conduta psicológica, uma inaptidão psicológica, não é? Então você não pode portar essa arma. Porém, tá bem? Tranquilos até aqui? Tá tudo tranquilo? Tá bem tranquilo. Muito bem. Ô Lu, eu posso portar uma arma de forma ilegal? Eu não acredito que você me fez essa pergunta. Não, Lu, é porque eu ainda não registrei e tal. Meu amigo, então você não estudou comigo. Minha amiga, você não estudou comigo. Você não estudou comigo, porque para você portar sua arma, obviamente que você tem que, né, preencher todos os requisitos legais. Os policiais militares somente poderão portar arma de fogo desde que legalmente registrada no seu nome ou pertencente à instituição, nos limites do nosso território território federal, na forma da legislação específica. Tenha santa paciência. Porque você é policial, você vai para a Argentina. Tenha santa paciência, tá certo? Então, nos nossos limites, tudo bem, desde que você esteja com sua arma registrada lá no SINAR, enfim, tudo direitinho, tá tranquilo, beleza? Ok? Então, porte de arma é uma conduta inerente à atividade policial militar. Do serviço policial militar.
Vamos falar um pouco do serviço policial militar? Bom, o serviço policial militar consiste efetivamente em quê? Não acredito que você me perguntou isso. Não, Lu, perguntei. Serviço policial militar é o desempenho do serviço policial militar. Que é isso? O desempenho de suas funções militares. Você foi legalmente investido em cargo público. Você não vai ser legalmente investido em cargo público? Amém? Amém? Então pronto. Então o serviço policial militar é o desempenho das suas funções, das funções inerentes ao cargo policial militar, e no exercício de atividades inerentes à missão institucional da Polícia Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação peculiar, etc, etc. Não tem nenhuma observação absurda aqui. O serviço policial militar é o desempenhar das funções, das atribuições do cargo policial militar. Se é atribuição, realização das atividades do cargo policial militar, então óbvio que isso é uma atividade que você esteja desempenhando enquanto policial militar. Sendo que a sua jornada de trabalho lá no estado da Bahia, ela será de 30 e de, no máximo, 40 horas semanais. A jornada do policial militar no nosso estado da Bahia é de 30 horas semanais ou de 40 horas semanais, de acordo com a necessidade do serviço. De acordo com a necessidade do serviço. Essa é a nossa carga horária. A jornada de trabalho do policial militar será de 30 horas semanais ou 40 horas semanais, de acordo com a necessidade do serviço, tá certo? Muito bem. Luciana, como é caracterizada a carreira policial militar? Como assim? Eu não entendi sua pergunta. Não, Lu, eu queria saber assim. Eu tenho toda uma hierarquia, eu sei disso, e eu tenho toda uma atividade voltada de forma especial ao cumprimento da finalidade da instituição. Sim, e o que é que tem? Sim, aí eu quero saber, quais são as características? Como é que se caracteriza essa carreira policial militar? Meu querido, se caracteriza por uma atividade continuada, porque você tem toda essa questão da sua carga horária, você tem toda essa questão de estar presente na vila, né, no seu comando, enfim. E essa atividade continuada, ela é inteiramente devotada à sua instituição. Lembra? Você é policial, então a sua atividade é inteiramente devotada à atividade da instituição, na instituição policial militar. Essa atividade policial militar, ela se caracteriza também pela possibilidade de ascensão hierárquica, conforme a antiguidade e o merecimento do policial militar. Não foi isso que nós fomos estudando ao longo de nossas aulas? Então, essa atividade é caracterizada, ela se caracteriza por tudo isso que a gente acabou de falar. Vamos ver se a gente tem alguma observação aqui. Como é caracterizada a carreira do policial militar? Pela atividade continuada e inteiramente devotada à finalidade da instituição, denominada atividade policial militar, e pela possibilidade da ascensão hierárquica, que são os postos, as graduações e os postos. Tá certo? Beleza até aqui? Bom, e pela possibilidade de ascensão hierárquica, na conformidade do merecimento e da antiguidade do policial militar. Da antiguidade e do merecimento do policial militar. Bom, ô Lu, gostaria de saber o seguinte. Então, portanto, eu ingresso na Polícia Militar e devo obedecer essa sucessão hierárquica, essa sequência de graus hierárquicos necessariamente. A não ser que você fique estagnado no tempo, que é algo que eu tenho certeza que você não vai estagnar, tá certo? Porque além do dia 6 de agosto, tem também a prova no dia 20 de agosto,
do curso de formação de soldado, né? Do curso de formação de oficial da Polícia Militar do nosso estado da Bahia. Então, nós temos aqui que a carreira policial militar inicia-se com o ingresso e obedece à sequência de graus hierárquicos, sendo privativa do pessoal da ativa. Você só tem essa sequência de graus hierárquicos se você estiver ainda em atividade. Você sabe que para ingressar na Polícia Militar, obviamente, não é? Você vai fazer aí um concurso público e lá você tem o seu curso de formação realizado lá, né, pela própria instituição, não é? Então, o ingresso, né, na carreira policial militar é feito no posto de tenente PM, se você for, né, um oficial, né? Como é feito o ingresso na carreira de oficial, então você vai ser primeiro tenente, né, tenente PM, desde que você passe, que você aí não é satisfaça todas as exigências legais durante o curso de formação realizado lá na nossa Vila Militar, lá no Dendezeiros, tá certo? Então, o ingresso como na carreira de oficial, depois que você passa pelo curso de formação e satisfaz todas as exigências, passa, não é? Então você vai ocupar aí, né, o posto de primeiro tenente. Agora, cuidado, viu? Cuidado. Nessa carreira oficial, você tem algumas coisas aí. Se você for reprovado em 2 cursos consecutivos ou não, isso vai demonstrar a sua inaptidão para continuar na carreira policial militar, tá certo? Beleza? Claro que tem o contraditório e ampla defesa, então você, caso você perca aí, né, você seja reprovado em 2, né, cursos consecutivos ou não, claro que a Polícia Militar vai lhe dar uma oportunidade para apurar a sua aptidão para permanecer na carreira. Porque caso você seja reprovado em 2 cursos, né, consecutivos ou não, você vai ser presumidamente considerado inapto para continuar na carreira. Vamos ver o que nós temos aqui. A reprovação em 2 cursos consecutivos ou não implicará em presunção de inaptidão para a continuidade na carreira policial militar, sujeitando-se o oficial APM à apuração de sua aptidão para a permanência na carreira, assegurado sempre o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa. Muito bem. Do cargo e da função militar. Do cargo e da função policial militar. O que é cargo? Querido, cargo é o conjunto de responsabilidades e atribuições conferidas a um servidor legalmente. Você não foi legalmente investido no cargo público, logo, você sendo investido no cargo público, você vai estar submetido aí a regras, você vai estar submetido aí a uma série de atribuições que caracterizam a sua própria atividade. Vamos ver? Definição do cargo policial militar. É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um policial militar em serviço ativo. Com as características essenciais de criação por lei, todo cargo público é criado por lei, tem denominação própria, cargo de policial militar, cargo de soldado, enfim, denominação própria, número certo, 3 cargos vagos, 5 cargos criados, 10, 20, 2 mil cargos criados e em caráter permanente ou temporário. Tudo isso é cargo público, conjunto de atribuições, responsabilidades, deveres cometidos a um policial militar no serviço ativo. Cargo público é criado por lei específica, nunca por medida provisória, por decreto, etc. Só por lei, criação por lei. Tem denominação própria, nome próprio, cargo, 3 cargos de soldado, enfim, né? Pago pelo cofre público, quem paga é o poder público, né? O cofre é a fazenda, poder público não é a fazenda pública. Tá? É um número certo e é um cargo que pode ser ocupado em caráter permanente, que vai ser o seu, temporário, permanente ou temporário. Lu, e as obrigações inerentes ao policial militar? Meu filho ou minha filha, olha, essas obrigações inerentes, né, você tem algumas obrigações, elas são inerentes por quê? Porque você simplesmente tem uma hierarquia e deve seguir a hierarquia. Logo, essas obrigações inerentes ao seu cargo devem ser compatíveis
como, né, com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação peculiar. Então, o tenente tem uma obrigação, o capitão tem outra, o soldado tem outra, o coronel tem outra, enfim, major tem outra, e assim sucessivamente, o aspirante, enfim, assim sucessivamente. Cada um, em virtude da sua hierarquia, tem a sua obrigação própria, Lu, mas como é que se vaga um cargo de policial militar? Eu vou fazer esse concurso aí com essas vagas todas, e de onde surgiram essas vagas? Ou da criação da lei, ou da vacância do cargo. Ou da criação da lei ou da vacância do cargo. Tá certo? Porque cargo público só pode ser criado por lei. Tem um quantitativo próprio criado por lei. Mas existem hipóteses em que o cargo público pode se tornar vago. Quais são essas hipóteses? Primeira, exoneração. Exoneração não tem caráter punitivo. Demissão, inatividade, falecimento, extravio e deserção. Faz com que o cargo fique vago. O cargo de policial militar fique vago. Ora, o que é a exoneração? A exoneração do policial militar, ocupante de cargo de provimento temporário, se for temporário, dá-se-á sempre a seu pedido ou por iniciativa da autoridade. Porque se é um cargo temporário, livre nomeação, livre exoneração. Então, se você não quiser continuar, para que esse cargo fique vago, ou você pede, ou a autoridade competente assim determina. Por quê? Porque é um cargo temporário, tá certo? Livre nomeação, livre exoneração. E a demissão, Luciana? Demissão tem caráter exclusivamente o quê? Punitivo. A demissão é sim uma sanção disciplinar. A demissão é uma sanção disciplinar. Não existe demissão que não tenha o caráter de sanção disciplinar aqui na administração pública, porque na esfera privada, né, pode ser demissão por justa causa, sem justa causa, a pedido, enfim, tá certo? Ok? Então, a demissão de policiais militares será aplicada, né, exclusivamente como sanção disciplinar, Tranquilo até aqui? Tranquilo? E a função policial militar? O que seria a função policial militar? A função policial militar nada mais é do que o exercício das atribuições inerentes ao cargo policial militar. Pronto. Função policial militar é o exercício das atribuições do cargo. Lembra cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades dadas a um servidor legalmente, né, conferidas a um servidor, criada por lei específica, né, com denominação própria, pago pelos cofres públicos. Enfim, a função policial militar nada mais é do que o desempenhar, é o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Só que se você ocupa a função, geralmente você tem função, a função pode ser temporária, livre nomeação, livre exoneração, conforme nós falamos há pouco. E essas obrigações e peculiaridades? Essas obrigações que nós temos, né, que não sejam catalogadas como posições, não é, inerentes aí à própria hierarquia. Essas obrigações, nós temos alguma observação? Temos sim. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto, né, o importe, a natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro da organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, serviço, comissão, atividade policial militar ou de natureza policial militar. Como assim, Luciana? As obrigações que por peculiaridade não sejam catalogadas como ou tituladas como posições em quadro, não seja uma sanção, não seja nada. Então, uma obrigação que você tenha, a obrigação que você tem, desde que não esteja capitulada, né? Então, é um encargo que você tem, né? É uma incumbência que você tem, é uma obrigação que você tem de cumprir determinado comando, tá certo? Já que isso aqui não está capitulado. Então, a legislação determina que esta obrigação que não esteja, que por sua generalidade, ela não esteja catalogada, que ela seja classificada como um encargo, como uma obrigação, como uma incumbência, como uma comissão, como um serviço, não é, ou atividade de natureza militar ou de natureza policial militar. Ok, até aqui, tá tranquilo? Muito bem, nós vamos chegando ao final
da parte 1, desse bloco 1 aqui da parte 6, e na próxima parte, né, na parte 2, no bloco 2 da parte 6, nós vamos dar aí, né, a continuação a essa aula, falando especificamente do desligamento do serviço ativo, como é que isso é feito, como é que o policial militar pode ser desligado do serviço ativo. Não saia daí. Se for meio-dia, vá ali no estaleiro, atrás da Igreja do Bonfim, comer um arrumadinho e ver o pôr do sol, fazer um stand-up lá, pegar lá, ó, dar uma voltinha com a sua prancha de stand-up, tá lá, né? E volte aqui, que daqui a pouco nós estamos de volta. Um beijo e até já. Não saia daí.